Bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início à nossa nova matéria. E aí, estão animados? Ótimo! Então já pegue seu caderno, já pegue sua Bíblia, sua caneta. Vamos orar para dar início. Pai querido, muito obrigado por cada um que veio aqui, Senhor, para aprender mais da Tua Palavra, acordou cedo e veio com entusiasmo para aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, que a gente possa fazer nossa programação, vocês possam entender da melhor forma possível essa matéria. Em nome de Jesus, amém. Pastor Gabriel. Vamos lá. Quem tá ansioso aí para começar esse NIB? Eu tô. Tô muito afim de aprender. E agora, anote logo o nome da nossa disciplina, o Evangelho de João. Você já sabe, né? Tá escrito aí nessa apostila que deram para você. Tá bom? Ponha seu nome. É importante você ter essas apostilas, tá? Isso vai ajudar muito você durante a matéria. Tem matéria aí que... quem não pegou a apostila aí? Eu tô falando de apostila. Tem gente que não pegou? Levanta a mão aí, que a equipe vai entregar para você agora. Apostila. É uma folha só. Uma folha. Pode distribuir aqui na frente, ó. Isso. Ali. Isso. Beleza. É importante todo mundo ter, tá bom? Vamos lá. Tá faltando alguém ainda? Se tá, levante a mão. Tenho certeza que você passou um negócio aí embaixo do braço, não tá fedendo. Vamos lá. Primeiro, João foi o autor deste livro, né? Evangelho de João. João foi o autor deste livro. Ele é o único evangelho autocrático. Ele não é sinótico. E agora, Gabriel, o que é isso? Vamos lá, rapidinho. Crático tem a ver com os radicais gregos, tá? Autos, que quer dizer de si próprio, e kratos, que quer dizer poder. Então a galera que joga aí o Deus da Guerra, né? Sabe que é poder, a tradução do nome dele, Kratos, tá? E isso quer dizer que é poder de si próprio. Mas o que quer dizer isso, Gabriel? Por que isso é diferente? Nós temos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vai estudar o evangelho de João. Os outros 3 são evangelhos sinóticos. E o que quer dizer sinótico? Significa uma visão conjunta. Eles falam de uma mesma perspectiva, tá? De uma mesma base. Então, eles são sinóticos. Os outros 3. João, ele não é sinótico. Ele é autocrático. Por que João tem uma visão diferente? Porque ele era o discípulo mais íntimo de Jesus. Ele tinha algumas informações privilegiadas, vamos dizer assim. Tá certo? Ele é quem estava mais próximo do mestre. Agora me tira uma dúvida. Você pode dizer que tem uma intimidade diferenciada com Jesus? Porque João, ele teve essa visão diferenciada. Ele escreveu de uma forma diferente por eles ter um conhecimento maior de quem era Jesus, por andar mais próximo de Jesus, por ter mais intimidade com Jesus. Quanto tempo você tem gastado para ter mais intimidade com Jesus? Tá bom? Então, às vezes, a nossa visão do mundo, do evangelho que a gente vive, é diferenciada porque a gente anda mais próximo de Jesus. Quem estava na mensagem aí de manhã, o pastor falou um pouquinho sobre isso também. A visão do crente, às vezes, é abrir mão da nossa vontade. Mas por quê? Porque nosso pastor também gasta um tempo conhecendo Jesus. E aí ele pode trazer essa visão para a gente. Foi isso que João fez nos evangelhos, tá? No evangelho dele. Tá bom? Autocrático. Desculpa. Autocrático. Se eu falar muito rápido, me avisa aí, Gabriel. Pega leve. Porque eu assisto os vídeos no acelerado e eu quero falar da mesma velocidade que eu assisto. Tá bom? Vamos lá. Além dessa visão diferenciada por causa da intimidade, a gente vai ver que João ele foi conhecido como discípulo amado. E dentro do evangelho ele nunca se declara pelo nome João. Oi, eu estou escrevendo de mim mesmo aqui, eu sou João. Não é assim. Ele sempre escreve sobre si como o outro discípulo. Então, se vocês forem consultar, por exemplo, em João 18:16, está escrito:
Pedro e o outro discípulo. Entendeu? O outro discípulo. Toda vez que vocês virem isso, dentro do Evangelho de João, ele está falando dele mesmo. Tá bom? O outro discípulo. E também ficou conhecido como o filho do trovão, né? Marcos 3,17 diz que ele era filho do trovão. Beleza? Jesus já conhecia a maioria dos discípulos antes deles serem chamados. João era seguidor de João Batista, por exemplo. João, o discípulo João, era seguidor de João Batista, tá? E sabe por que Jesus pegou lá os três da musiquinha, Pedro, Tiago, João? Sabe por quê? Porque pelo fato de eles serem amigos e por serem lá na frente aqueles que seriam os pastores da igreja, né? Tiago, Pedro e João, tá bom? Então, esse foi o motivo pelo qual Jesus chamou eles três também. Jesus já sabia de todas as coisas lá na frente, tá bom? Então, primeiro princípio que a gente tira daí. Quem eram os discípulos mais próximos de Jesus? Os três. Pedro, Tiago e João. Não eram os mais próximos? E desses aí, o que estava mais próximo ainda era João. Beleza? Esses aí pegaram um treinamento plus, pesado. Isso dá um princípio para a nossa vida. Eles foram os responsáveis por cuidar da igreja logo depois que Jesus foi assunto aos céus, vamos dizer assim, tá? Qual o princípio que a gente tira? Ande com seu líder. Isso não é ser puxa-saco, não. Ande próximo. Converse. E aí, o senhor está precisando de alguma coisa? Como é que é? A gente sempre dizia, né? O próximo líder é aquele que chega 15 minutos mais cedo e arruma as cadeiras no GA. Pastor Clício falava muito isso. Tem que ser um split no pescoço do seu líder. Ande com ele. Ande próximo. Observe como é que ele resolve as broncas. Porque o pastor nem sabe. Às vezes ele está sentado aqui na frente, conversando com os irmãos. E eu fico ali no final. Quando ele sai, eu pego ele. E aí, pastor? Tem que tirar a dúvida. Tem que ver como é que resolve. Aí tem hora que ele coça a cabeça como quem diz, vai-te embora daqui que eu não quero falar disso aqui não. Né? Eu já sei, eu vou embora. Mas a gente tem que observar os nossos líderes. Tem que estar próximo. Tá? E aí, a Bíblia diz, retei o que é, porque o nosso líder também vai ter defeito. E quanto mais próximo a gente está, a gente também vai enxergar os defeitos dos nossos líderes. A gente retém o que é bom, olha para a qualidade e segue a vida, ora pelo nosso líder. Tá bom? Ande com seus líderes. Não tenha vergonha, não, vou me chamar de puxa-saco. Pessoal que não vai ser nada na vida cristã, que vai te chamar de puxa-saco. Tá bom? Alguns livros não fazem parte dos livros inspirados, ou seja, aqueles que estão dentro da nossa Bíblia, tá? Somente Paulo teve mais livros do que João. Só o apóstolo Paulo escreveu mais livros do que João. Porque o João escreveu 5, né? O Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse. Tá bom? Ele escreveu esses 5 livros. João foi pastor da igreja em Éfeso após Paulo. Depois que Paulo saiu de lá, João foi o pastor. E de lá ele foi enviado para Pátimos. Pátimos não era uma ilha de lazer como é hoje não, né? Hoje é ponto turístico. Mas na época, os prisioneiros eram enviados para lá e ficavam exilados lá, não podiam sair de lá. Tá? Então ele foi enviado como prisioneiro para lá. E ele foi o único discípulo, né, apóstolo de Jesus que morreu de velhice. Isso foi dado como um presente para ele, por ele ser mais íntimo de Jesus. Ele foi dispensado daquelas mortes igual Pedro, né? Crucificado de cabeça para baixo, o outro apedrejado, o outro esfolado. Essas mortes aí, ele foi poupado disso. E também porque ele ainda tinha uma missão. Ele ia escrever Apocalipse. Tá? Então, Jesus deu essa missão para ele e por isso ele morreu de velhice, tá bom? O Evangelho de João provavelmente foi escrito em Éfeso, durante o período que ele ainda estava em Éfeso, tá? Depois que os outros 3 evangelhos já estavam escritos. Mateus, Marcos e Lucas. Já tinham sido escritos quando João escreveu o Evangelho de João, tá? Ele escreveu mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. João morreu exatamente no ano 100 depois de Cristo. Tá bom? Então, é mais ou menos quando ele escreveu. Agora a gente vai
pegar algumas informações sobre o livro de João, tá? Então, o que não tiver aí na sua apostila, tente acompanhar, você vai anotando. Primeiro, a autoria é do próprio apóstolo João, né? Isso é tomado como certo pela maioria dos estudiosos, tá? O nome João, né, se a gente for falar como era para ser falado na língua deles, é Ioannes, eu acho que é isso, Ioannes, tá? E tem um significado vindo do hebraico Yohanan. E o significado disso é doador gracioso. Então, cadê o João aqui da igreja? Os Joões, tem um monte de João aqui na igreja, não tem? Eles são doadores graciosos, olha. Ei, já que tu é doador, me doa aí um pão, né? Vou pedir do tio João. Me doa uma saca de pão aí, já que ele trabalha na padaria, tá bom? Esse é o significado. Algumas curiosidades, eu vou falar sobre vários Joãos que tem na Bíblia para a gente não confundir durante a nossa leitura, tá? Por exemplo, quando eu falo, o João ele vai ser responsável pelo estacionamento no encontro de casais. Aí você vai perguntar de mim, qual João? Né? É o João da Lancarte? É o João da Nazaré? Ou é o João Comap? Qual é o responsável pelo estacionamento? Então, na Bíblia, a Bíblia fala de vários Joãos, tá bom? E a gente vai explicar sobre a maioria deles que tem aqui, principalmente no Novo Testamento, tá bom? João, pai de Pedro. Ou seja, Pedro tinha um pai e o nome dele também era João. Então, se você for ler lá em João 1,42, vai estar falando desse João, que é pai do apóstolo Pedro, beleza? Em Atos 4,6, ele vai falar sobre o membro da família do sumo sacerdote, que tinham naquele tempo, que também era João. Não vá confundir. Será que João era parente dos sumos sacerdotes? Não. É outro João, tá? Atos 12 e 15:37 vai falar de um João Marcos. Quem lembra do João Marcos aí? João Marcos, para quem já estudou cartas aí também, fala muito sobre ele. E ele é conhecido como Marcos, tá bom? Inclusive, ele escreveu o Evangelho de Marcos. Tá? Então, esse João Marcos aqui, que deu briga, né? O apóstolo Paulo foi lá, brigou com Barnabé. Não vou mais levar teu primo porque ele é um arregão, desistiu na primeira viagem. Então vai para um lado que eu vou para o outro. Aí foi para o outro e depois lá na frente ele se torna discípulo de Pedro e escreve o Evangelho de Marcos também. Esse próprio João Marcos, tá bom? E lá na frente, Timóteo, Paulo ainda vai dizer bem assim, ei, traga-me Marcos porque ele me é útil. Já tinha feito as pazes no final da vida, tá bom? Beleza? A gente tem também João, o apóstolo, né, o evangelista que escreveu o evangelho pra gente, que é bem diferente de João Batista. Ele era discípulo de João Batista também, tá bom? E João Batista, que é o precursor de Jesus, aquele que batizou Jesus. A gente não pode confundir, são todos Joãos diferentes. Oi, quem já leu o livro de João aí? Agora você vai ter uma outra perspectiva do livro de João depois que você terminar essa matéria. Você vai mergulhar mais fundo no livro de João. Então você que está com a sua apostila, todo mundo pegou a apostila, né? Vamos preencher ela um pouquinho. Está bem assim na sua apostila? A autoria do Evangelho de João tem sido tradicionalmente atribuída ao... pontinho. Aí você vai preencher agora. Apóstolo João. Coloque aí. Filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Tá rápido ou tá bom? Tá bom para escrever? Tá bom, né? A única referência ao autor é, anote aí. A única referência ao autor é o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava, entendeu? A única referência ao autor é o discípulo a quem Jesus amava. Isso você vai encontrar no livro de João. Se você tiver sua Bíblia aí, deixa ela aberta no livro de João, que nós vamos sempre estar verificando essas informações, tá bom? Está lá em João, capítulo 21, versos 20 e 24, essa afirmação, o discípulo a quem Jesus amava.
Entretanto, João, o apóstolo, é considerado o autor devido. Então, como assim? Muito se teve dúvida antigamente, de quem tinha escrito o livro de João, né? Aí depois de muitos estudos chegaram à conclusão de que realmente era João, o discípulo a quem Jesus amava. Por quê? Porque ele nunca assinava, ele não assinava o livro. João chegava lá, eu, o apóstolo João, escrevo esse livro, assim como o apóstolo Pedro fazia. E o apóstolo Paulo também, ele sempre assinava, né? Eu, Paulo, assino de próprio punho o livro tal, entendeu? João não, ele sempre colocava isso, o discípulo a quem Jesus amava, ou o outro discípulo, como o Gabriel acabou de falar aqui, entendeu? Mas agora nós temos essa conclusão de que João realmente é o autor do livro. Aí nós vamos agora passar 6 informações que vão testificar que realmente João escreveu o livro. Tudo bem? Eu vou passar para vocês vão anotar aí, preencher aí na sua folha, e depois eu vou explicar cada uma delas. Primeiro, o texto, coloca assim, número 1, se você tiver no seu caderno, coloca assim, número 1. O texto traz indício de que foi escrito por aí você vai completar, testemunha ocular, ok? Coloque aí, testemunha ocular. 2. Pessoas anônimas nos sinóticos. E agora? O que é sinótico? Pessoas anônimas no sinótico recebem nome neste evangelho. Ou seja, o que é sinótico? Sinóticos são os 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos? Porque o sinótico é assim, ó. Significado de sinótico, evangelho sinótico. Presta atenção. O evangelho sinótico são aqueles que narram a vida e ministério de Jesus. Eles são mais ou menos parecidos, os 3, Mateus, Marcos e Lucas, né? E nesses 3 evangelhos sinóticos, que é comentado aqui, o nome das pessoas que são colocadas ali na história, nos evangelhos, não aparece. Só aparece assim, ó, aquela mulher, aquele homem, o soldado que cortou a orelha, entendeu? Não aparece o nome. Agora, no livro de João, no evangelho de João, essas pessoas elas vão se tornar conhecidas. O nome vai estar lá, entendeu? E nesse número 2 aqui, pessoas anônimas no sinótico recebem nomes neste evangelho. Coloque aí. Pessoas anônimas no sinótico recebem nome neste evangelho. Que evangelho? O evangelho de João. Isso está lá em João 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. João 12, 3. João capítulo 12, verso 3. E João capítulo 18, verso 10. 3. O autor tinha conhecimento da, anote aí, geografia da Palestina. O autor tinha conhecimento da geografia da Palestina. 4. O autor conhecia muito profundamente os costumes judaicos. Anote aí. O autor conhecia muito profundamente os costumes judaicos. 5. O autor se incluía no círculo mais íntimo dos discípulos. Anote. O autor se incluía no círculo mais íntimo dos discípulos, identificados pelos evangelhos sinóticos, como Pedro, Tiago e João. E o 6. Alguns, anote, escritores dos primeiros períodos da história cristã, anote aí, da história cristã, como Irineu e Tertuliano, atribuíram o evangelho ao apóstolo João. Ou seja, depois de muito estudo, foi confirmado de que o livro de João foi escrito pelo apóstolo João. Se perderam alguma parte? Tá, qual é o 6, né? Vou repetir. O 6º, presta atenção, vamos lá. Alguns escritores dos primeiros períodos da história cristã, como Irineu e Tertuliano, atribuíram o evangelho ao apóstolo João.
Ok? Todo mundo pegou? Não se perderam nenhuma não, né? Preencherei direitinho. Agora vamos explicar cada um deles. O 5. O 5. O autor se incluía no círculo mais íntimo dos discípulos. Ok? O autor se incluía no círculo mais íntimo dos discípulos, identificado pelos evangelhos sinóticos, como Pedro, Tiago e João. Ok? Vamos agora explicar cada um deles. O primeiro, o texto traz indícios de que foi escrito por uma testemunha ocular. Vamos lá, abre sua Bíblia aí para a gente saber como foi, por que era uma testemunha ocular. João capítulo 12, verso 3. Tem um texto que somente uma pessoa que estava ali presente, que estava realmente naquele acontecimento, poderia relatar isso daí. Presta atenção. João capítulo 12, verso 3. Encontraram? Deixa eu ler para vocês. Então, Maria pegou o frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com o perfume, com a fragrância do perfume. Ok? É isso aí que está na sua Bíblia? Beleza. Agora preste atenção nessa parte, ó. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Você concorda comigo que somente uma pessoa que esteve ali presente realmente poderia sentir esse perfume? Né? Para poder ele relatar isso daí. Se uma pessoa não estivesse lá, ela não ia relatar isso, que ela ia sentir a fragrância. Então, João ele estava ali presente. Quando a Maria chegou, lavou os pés de Jesus, pegou o frasco, quebrou e pegou e passou nos pés de Jesus. Depois ela chorou e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E João, ele sentiu aquela fragrância. Por isso que ele colocou aqui, ó. E a fragrância do perfume encheu toda a casa. Ou seja, ele estava ali presente. Entenderam? Então ele foi uma testemunha ocular. Ele estava ali presente. Tudo bem? A segunda, pessoas anônimas, escrito nos sinóticos, recebem nome no Evangelho de João. João capítulo 6, verso 7. Diz assim, ó. João capítulo 6, verso 7. Filipe lhe respondeu, 200 denários, isso aqui, ó, Filipe, está no livro de João, mas se você for lá no outro sinótico, no Mateus, Marcos e Lucas, está assim, o outro discípulo, um discípulo, aquele discípulo, entendeu? Aqui não, ele dá nome, ó, Filipe lhe respondeu, entendeu? 200 denários não comparei o pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Aí ele coloca aqui, outro discípulo, aí ele diz quem é, André, irmão de Simão, entendeu? Ele dá nome. Aqui no livro de João ele dá nome a essas pessoas que são anônimas nos livros sinóticos, nos evangelhos sinóticos. Tudo bem? João capítulo 12, verso 3, nós já lemos, né, que é Maria. E lá nos evangelhos sinóticos são colocados como pessoas anônimas. Né? Por exemplo, Maria, aqui ele dá o nome Maria. Lá não, uma outra mulher, uma mulher pecadora. Está nos evangelhos sinóticos. Aqui não, ele dá nome Maria. Quem é essa Maria? Provavelmente a irmã de Lázaro. Ok? Aí João lhe relata isso daí. E João capítulo 18, verso 10. João 18, verso 10. Diz assim. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Quem é esse servo? Lá nos evangelhos sinóticos não coloca o nome, só diz o soldado, né? O soldado pegou e cortou e cortou a orelha do o soldado não, Pedro cortou a orelha do soldado, entendeu? Aqui no livro de João ele dá o nome. Quem é esse soldado? Malco, entendeu? Então aqui ele é mais minucioso, é mais detalhado o livro de João, o evangelho de João. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Aí ele coloca aqui, o nome daquele servo era Malco, entendeu? Terceiro, o autor tinha conhecimento da geografia da Palestina. Isso lá em João capítulo 2, verso 1. E diz assim, ó, no terceiro dia, um casamento em Caná da Galileia. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Ou seja,
João, se você for ler novamente o livro de João, que com certeza você vai ler, ele diz assim, ó, então os discípulos e Jesus subiram a Jerusalém, porque Jerusalém fica numa parte alta, geografia, né? Outro momento eles desceram para o mar da Galileia, geografia. Então, João, ele conhecia os locais geográficos daquela região de Israel. Entenderam? Ele conhecia isso daí. 4. O autor conhecia muito profundamente os costumes judaicos. João capítulo 3, verso 25. João 3, 25. Anote essas referências. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Você lembra daquela passagem que Jesus faz o primeiro milagre? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar água em vinho. Lembra que João ele relata que naquele local, quando acabou o vinho, havia 6 potes, né, de mais ou menos de uma capacidade de 80 a 120 litros, que era usado para a purificação cerimonial dos judeus. Não é isso? Então João, ele relata isso daí porque ele conhecia os costumes judaicos. Ele sabia que aqueles potes eram usados para purificação cerimonial. Entendeu? Então ele tinha esse entendimento. E João 11:47. João 11:47. Então o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estão fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Ou seja, naquele momento, Jesus, ele curou um homem com a mão ressequida, uma mão atrofiada. E foi no dia de sábado, que aos judeus era proibido fazer alguma coisa no sábado. Entendeu? Então João lhe relata isso daí. Que naquele momento não se poderia fazer aquilo, por quê? Porque no sábado, pelo costume dos judeus, eles não deveriam fazer isso. O sábado era por descanso. Entenderam? E João era um conhecedor desses costumes. 5. O autor se incluía no círculo mais íntimo dos discípulos, identificado pelos evangelhos sinóticos como Pedro, Tiago e João. Lembra da transfiguração? A transfiguração, quem foi para essa transfiguração? Pedro, Tiago e João. Alguma coisa? Tá bom. Você fez assim, sinóticos. Pedro, como Pedro? Não, porque aqui é uma referência. Marcos 9:2 está se referindo aos 3. Não é o evangelho, é às 3 pessoas. Os 3 discípulos, os 3 apóstolos. Pedro, eles são identificados nos evangelhos sinóticos. Entendeu? Pedro, Tiago e João. A transfiguração, que está lá em Marcos capítulo 9, verso 2. E quando Jesus vai subir ao monte, ele leva quem? Pedro, Tiago e João. Os 3, os mais íntimos. Né? Tem os 12. Dos 12, um se enforcou. Quem foi que se enforcou? Judas. Né? Aí depois ficaram só os 10. Dos 10, Jesus tinha 3 mais íntimos. Era Pedro, Tiago e João. Quando ele queria conversar alguma coisa mais profunda, relatar alguma coisa mais íntima, o que ele fazia? Ele chamava os 3. Entendeu? Ele chamava os 3 para conversar. E nesse momento ele levou lá no monte, ele foi transfigurado. E quem teve a oportunidade e o privilégio de ver essa transfiguração? Pedro, Tiago e João, no barquinho, né? Que nem a música. Então, dos 3 discípulos que Jesus amava, mais, o autor do 4º evangelho não pode ser Pedro, né? Pois, mais uma vez, se percebe que é distinto dele. Entenderam? Não pode ser Pedro. Tiago, irmão de João, também não. Por quê? Porque ele foi condenado à morte por Herodes muito cedo. Ele morreu antes de João. Entendeu? Então não poderia ser Pedro nem Tiago, que escreveu o evangelho de João. Então poderia ser quem?
Agora, para fechar a conta, o número 6, para você não ter mais dúvida de quem escreveu o livro de João. Alguns escritores dos primeiros períodos da história cristã, como Irineu e Tertuliano, atribuíram o evangelho ao apóstolo João. Ou seja, houve um estudo por esses dois aqui, ó, Irineu e Tertuliano. Eles estudaram quem realmente escreveu o livro de João. Ficava essa dúvida, quem escreveu? Eles chegaram a essa conclusão no ano 43, depois da era cristã, de que realmente foi João. O apóstolo João era com certeza um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Tanto que muitas vezes ele é conhecido como o quê? O discípulo amado. O discípulo amado. Entendeu? Você está anotando na sua apostila? O apóstolo João era com certeza um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Tanto é que muitas vezes ele é chamado como o discípulo amado. Ele nunca se referia a si mesmo no livro, por nome. Por que ele fazia isso? Será que você já chegou a se perguntar isso? Por que João não colocava lá, eu, João, o discípulo amado? Por que ele não fazia isso? Com certeza é porque ele não queria a glória para si. Ele queria a glória para Jesus. O foco ali não era o apóstolo, era quem? Jesus. É por isso que ele nunca colocou o nome dele ali. João nunca se referia a si mesmo no livro, por nome. Sempre aparecia como uma incógnita. Sabe o que é incógnita, né? Quando você faz um cálculo matemático, não tem x mais 5 é igual a 10. Aí você vai achar essa incógnita, né? Que é o x. Então, João, ele se colocava ali como uma incógnita. Talvez para você bater cabeça para dizer, quem será? Quem é esse discípulo amado? Quem é esse outro discípulo? Né? Para você ir mais profundamente no Evangelho. Então, isso está lá em João, capítulo 18, verso 15. O outro discípulo. João e seu irmão Tiago foram chamados, anote aí, João e seu irmão Tiago foram chamados filhos do trovão por Jesus. Isso está lá em Marcos, capítulo 3, verso 17. João e seu irmão Tiago foram chamados filhos do trovão por Jesus. Marcos, capítulo 3, verso 17. Entenderam? Alguém aí se perdeu aí no preenchimento? Vamos lá. Espera aí. Número 6. Exemplo. Tá, vamos lá. Uma incógnita, por exemplo, é isso? Tá, vamos lá. Outro discípulo, anote aí. Outro discípulo. Ok? Tudo bem? Mais alguma coisa? Alguém esqueceu de preencher alguma coisa? Tudo ok? Anotaram? Então aqui João, ele coloca aqui que eles foram chamados por Jesus, né? Tanto ele como Tiago. João é irmão de Tiago, tá? Eles foram chamados filhos do trovão por Jesus. Tudo bem? Lembra aquela passagem que João queria mandar fogo do céu para incinerar os samaritanos, né? Que naquele momento ali fizeram alguma coisa contra ele. Manda fogo do céu, Senhor, para queimar. Jesus disse, não, calma, ei, João, o que é isso? Você quer destruir aqueles que agora estão começando a crer em mim? Né? Então, naquele momento, Jesus batizou o nome deles, né? João e Tiago, filhos do trovão. Ok? Bem, vamos agora ao livro de João, mais uma vez, enfatizar algumas qualidades e algumas características desse livro tão impressionante que fala muito sobre o Evangelho. Mas antes vamos dar uma passada aqui na família de João. O pastor José e o Gabriel já comentaram um pouquinho, vou aprofundar mais outro pedaço, para você entender o porquê também dessa amizade que Jesus tinha com João e vice-versa. A mãe de João, anote aí, era Salomé. E aí tudo começa por aqui. Salomé, anote aí.
é a mesma que serviu Jesus lá na Galileia, né? Mais tarde também testemunhou a crucificação de Jesus Cristo. Isso está escrito no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 15, a partir do verso 40. Então, a mesma que serviu Jesus, a mesma que presenciou a sua crucificação, Salomé, era mãe de João. E João era filho de quem? Também, qual era o pai? Zebedeu. Então, vá pegando os traços da família aí, construindo. Nós já vamos chegar à conclusão de quem era Jesus e quem era João. Isso está escrito em Marcos, capítulo 1, no verso 2. E o seu irmão era chamado Tiago. Olha só. Quem foi que Jesus convidou para ser seus amigos mais próximos? Pedro, Tiago. Parece que a coisa estava ali entre família, não era? Mãe Salomé, pai Zebedeu, seu irmão era chamado Tiago, que também foi discípulo de Jesus. Mateus capítulo 4, no verso 21. Tá? Então, fazendo essa comparação aí, com João 19, vá anotando as passagens, com João 19, 25, é provável que Salomé tenha sido irmã de Maria. Opa, pastor, agora eu captei aí a mensagem. Realmente era uma família. Tiago, irmão de João, melhores amigos de Jesus. Isso já nos ensina alguma coisa? Muitas. Principalmente para a nossa igreja aqui. Por sermos uma igreja dentro de um bairro, tem muita família, tem muito primo, tem muito irmão, tem muito cunhado. Às vezes quando eu cutuco aqui a vida do Lucas, ixi, minha irmã, é tanto do primo, é tanto do irmão, que é irmã que eu nem sabia. Já desse, conversando com a esposa do Vitor, é que eu fui saber que ela era irmã do Alexandre. Mas onde que isso nos leva? Por que nós brigamos uns com os outros? Olha aqui. Tiago e João eram irmãos. Estavam na mesma igreja de Jesus, seguindo o mesmo Senhor. E eles eram amigos mais chegados, como disse o pastor José, e também explicou o Gabriel mais cedo. Será que eles ficavam brigando um com o outro? Porque se ficassem brigando, possivelmente Jesus não os levaria para bater papo em coisas mais profundas e específicas. Isso já nos ensina algo, de que nós precisamos ter paz dentro da nossa igreja e principalmente com os nossos familiares. Eu tenho 2 irmãs que também são da igreja, da NIB. Claro, uma está mais assídua, a outra está um pouco menos. Já até convidei uma delas para frequentar, para vir para cá conosco, ver se engaja melhor. A gente não anda brigando com a igreja, não anda brigando com assuntos desse calibre. Então, é provável que João e Jesus, nessa conta que nós estamos fazendo, por Salomé, né, ser a irmã de Maria, mãe de Jesus, eram primos, chegados. Você tem primo? Você é chegado com seu primo? Alguns têm um primo rico, né? O primo rico, que aí você gosta de estar na casa dele, no iate dele, no carro dele, usando as roupas dele. Mas nesse caso aqui é diferente. Jesus não era o primo rico, ele era o primo que nem casa tinha. Como é que esses primos queriam estar com Jesus? Aventurando com Jesus, sem paradeiro. Porque Jesus era fascinante.
Jesus é motivador. Jesus contou para eles sobre a eternidade, sobre o reino de Deus, uma pátria que está por vir, e eles creram nessa palavra. Desde o seu nascimento, da sua concepção, foi diferente. Então isso pode explicar, em partes, a proximidade maior entre os dois. Pode-se explicar, mas nós sabemos que tem coisa muito mais acima de que uma parentela. A fidelidade, a gratidão, a franqueza de um para com o outro. Não somente porque são primos, porque nós já conhecemos aqui a nossa realidade. Tem irmãos e tem primos aqui que nem se cheiram. Um senta aqui, outro senta acolá. E são irmãos. Porque brigaram sei lá onde, sei lá por quê e nem quando. E estão de mal até hoje. Não é isso que Jesus nos ensina através da sua amizade com os seus primos e sua parentela. Vocês são irmãs, né? Eu acho lindo isso daqui. As irmãs vêm para o culto e sentam juntas e... Vocês têm problemas? Tem, né? Vocês implicam uma com a outra de vez em quando? Divergem opiniões? Estão aqui, olha, lado a lado, servindo ou aprendendo do Senhor. Então, como o Gabriel já nos informou mais cedo, o apóstolo João era seguidor de João Batista. Olha que coisa legal, é tanto do João, ele já explicou isso pra gente, ele é seguidor de João Batista. Então, João Batista foi o professor de João. Jesus ainda não estava ali atuando no seu ministério, mas João, filho de Zebedeu e de Salomé, primo de Jesus, já estava aprendendo de Jesus, sem que Jesus ainda já estivesse atuando em seu ministério. Era jovem, olha só, cadê os jovens aí? Possivelmente tinha apenas 25 anos de idade, mas veja como ele já estava atuante, estudando, atrás. Ele não estava perdendo tempo. Preocupado se ia namorar, ou se ia casar, ou coisa parecida que é, né, da escala, do nível de preocupação de jovens. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em aprender do Mestre, de Jesus Cristo, ciente de que quando Jesus viesse atuar, ele já estivesse preparado para corresponder ao chamado. Preparado para atuar na sua obra, sabendo que seria uma obra pesadíssima, pois os romanos não aceitavam de forma nenhuma um anarquista, um agitador de Israel. Era como eles viam Jesus Cristo e como ele foi rotulado como um agitador, um bagunceiro, né? Então veja como João, com pouca idade, já estava preocupado com as coisas lá da frente. Então, quando ele foi chamado a ser seguidor de Cristo, ele era ainda bem jovem, né? Depois que Jesus Cristo subiu ao céu, João tornou-se uma das principais figuras da igreja em Jerusalém. E olha, gente, em Jerusalém, para você ser uma pessoa de responsabilidades acima, um apostolado, ministério, um pastorado, você tinha que passar na escola dos mestres. Lembra de Paulo? Lembra de Gamaliel? Lembra dos mestres da lei? Este rapazinho foi um dos responsáveis pela igreja, nada mais, nada menos do que Jerusalém. Pessoas altamente estudadas e qualificadas, estudadas no Velho Testamento. E João, então, assumiu, juntamente com Pedro e Tiago, seu primo, o pastorado em Jerusalém. Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 3, no verso 1, capítulo 8, no verso 14, e em Gálatas também, capítulo 2, no verso 9. Tome nota dessas passagens para sua apostila. Quem andava mais perto de Jesus, como o pastor José falou? Pedro, Tiago e João no barquinho.
Não era só no barquinho, né, Andressa? Em todas as jornadas, esse grupo estava com Jesus. E o pastor José falou, bem, aqui na nossa igreja, quando nós precisamos conversar assuntos mais delicados, assuntos, né, mais complexos, eu aciono, eu ligo, eu mando um WhatsApp rapidamente para o nosso grupo de pastores. Nos reunimos ali na sala e aí a gente vai expor a situação e ver qual é a melhor maneira de tratar aquilo. Às vezes uma disciplina, às vezes uma chamada, ou às vezes uma orientação para que aquela família, aquele casal, aquela pessoa seja melhor restaurada, tratada. Eu acredito que da mesma forma Jesus, né, ainda que com a sua ciência e maturidade espiritual, chamava esses daqui agora não para perguntar deles como fazer, mas aproveitando a oportunidade para ensiná-los, porque Jesus já sabia que quando ele partisse, teria que deixar alguém para tomar conta. Não é tomar de conta, é tomar conta de. Conta do seu apostolado, conta do seu reino, conta daqueles que viriam sedentos buscar a palavra e a salvação de Deus. Então, como Gabriel também já nos ensinou, só o apóstolo Paulo, né? Olha só o apóstolo Paulo teve mais livros que foram incluídos no cânon, Novo Testamento, né? No cânon. Cânon quer dizer que era como se fosse um tubo mesmo, e ali aquelas epístolas que eram enroladas, eram guardadas e colocadas ali. Então, somente o apóstolo Paulo teve mais cartas, mais livros do que João. O Evangelho de João, nós estamos estudando agora, as 3 epístolas, ou cartas, como queira, e o livro das Revelações, que nós chamamos de Apocalipse. Essas foram as obras literárias escritas pelo apóstolo João. Quantos anos? Dava para pensar em outra coisa e escrever esses livros? Dava para jogar Free Fire? Dava para andar com a cabeça sem nada e escrever essa preciosidade que é o livro de João? João foi também pastor em Éfeso, olha só. Além de ser pastor em Jerusalém, que já é algo de altíssimo nível e responsabilidade, ele também era pastor em Éfeso. Nós sabemos que Éfeso era uma das províncias assim mais imorais, cheia de picuinha, de problema que você possa imaginar. E ele atuava ali naquela cidadela, onde o imperador Domiciano o enviou para o exílio em Pátimo. Ou seja, ele estava atuando, pastoreando, ensinando a palavra de Deus, né, crescendo o reino de Deus, em um local pelo qual ali já existia um imperador perverso que o mandou para uma prisão. Esta prisão ficava no meio do mar Egeu, em uma ilha, sem nada. Ali você era lançado, né, os criminosos, eles eram lançados naquela ilha e ficavam a sua boa sorte. Procuravam comida, se tivesse comia, se não tivesse não comia. Aguentava o relento, a atividade climática, o frio intenso, o clima árido e seco. Tinham que buscar água potável porque é rodeada de água salgada. E ali então João foi enviado. Incrível como, através, né, morando em uma ilha que era uma prisão para criminosos, em uma vida adversa, difícil, ele ainda escreve o livro das Revelações, o livro de Apocalipse, uma obra literária de altíssimo nível. Perdão, de altíssimo nível, com uma riqueza de detalhes. E você que já leu Apocalipse consegue entender uma riqueza. Eu tenho certeza que nós, com todas as ferramentas que nós possuímos hoje, não conseguiríamos escrever uma obra como Apocalipse.
sem biblioteca, sem internet, sem YouTube, sem Facebook, sem pastores, sem líderes, apenas com as revelações vindas do céu, ele escreve Apocalipse. Está no capítulo 1, no verso 9 de Apocalipse. João foi o único discípulo que morreu de velhice. Pelo que se sabe, ele morreu de morte natural, ou seja, velhice. Ele não foi decapitado, como fora, por exemplo, Pedro. Ele não foi crucificado como Jesus e Pedro. Ele não foi enterrado de ponta cabeça. Ele não foi esquartejado. Ele não foi apedrejado. Ele não foi lançado às feras nos jogos para alegrar os habitantes romanos. Não. Ele foi enviado para uma ilha e morreu só. A sua velhice, mais ou menos no ano 103 depois de Cristo, quando tinha aproximadamente entre 90 a 100 anos de idade. Tem algum visual para colocar ali? Então, local. O Evangelho de João foi escrito provavelmente em Éfeso, tá? Depois dos outros ter 3 evangelhos. E o pastor José já explicou, sinóticos, que eu dou mais uma referência. Sinótico significa resumo. É o resumo de uma obra. Mas é incrível como o livro de João, apesar de ser um resumo, ele traz detalhes ricos que os outros evangelhos não possuem, como o pastor José já falou. Ele traz nomes, ele traz referências, ele trabalha de uma forma rica com a parte geográfica. O escritor de João, que não se denomina o escritor, ele fala de uma riqueza cultural e geográfica que nos faz sentir que estamos lá. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade, né, de estar lá naquele local e de conhecer os pontos que estão descritos no livro de João. É impressionante. Se você pegar e abrir a Bíblia e ler o livro de João com calma, você consegue visualizar as paisagens, o contexto, como se você tivesse viajado naquele local. A data da escrita do livro de João, possivelmente no século, entre 70 a 90 depois de Cristo, no primeiro século. Entre 70 a 90 depois de Cristo, primeiro século. E o gênero desse livro, como eu já falei, literário. O gênero literário do Evangelho de João é exatamente o Evangelho. É o Evangelho. É o livro mais evangelístico que nós podemos ver na Bíblia. E o que é um Evangelho? Aí para você também tomar nota. A palavra em português e a transliteração dela vem do grego, que tem como tradução Evangelion, que tem como significado boas novas ou boas notícias. Evangelho, Evangelion, boas novas, boas notícias. Agora, para a gente fechar esse pensamento. Objetivo e propósito do livro de João, claramente expresso: evangelizar, evangelismo. Estes sinais foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A ideia-chave aqui, nesse evangelho, é crer. A palavra crer. Quando se lê João, se entende em fé. Crer. Essa palavra é encontrada em João cerca de 100 vezes. Crer. Isso dá ao evangelho 2 propósitos principais, gente. Primeiro, tá rápido, tá bom? Tá dando para entender? Primeiro, é que o Evangelho de João procurou colocar as pessoas de frente a frente. O Evangelho de João procurou colocar as pessoas de frente a frente com a vida e com a identidade de Cristo, colocando a pessoa de Jesus como o correto, o centro, o mestre, o santo, o cordeiro, o filho de Deus, e você frente a frente,
a esse exemplo, para que você compare sua vida se está de acordo com o que está ali escrito, visível, com a pessoa de Jesus. Para que se submetam à sua vida e soberania, para que se submetam à vida de Jesus e à sua soberania, para que se submetam. Por isso, o principal propósito do Evangelho de João é evangelístico, é evangelizar. Todas as vezes que alguém me procura e pergunta, pastor, qual livro o senhor me sugeriria ler na Bíblia? Sabe, eu não conheço muito bem a Bíblia. Qual livro que o senhor me daria assim uma indicação? João. Eu não penso em outro livro. João. Eu não vou pedir para a pessoa ler Crônicas. Eu não vou pedir para a pessoa ler Apocalipse. Eu não vou pedir para a pessoa ler Levítico, Números. João. E depois de João, 1 João. E depois de 1 João, 2ª. E depois, 3ª. E depois, 4ª, 5ª, se tivesse. É um livro muito humano, gente, muito próximo. Fala muito de Jesus, fala só de Jesus. Fala dos detalhes de Jesus, como ele caminhava, como ele se vestia, o que ele comia, o que ele bebia, com quem ele andava, quem eram os amigos, como era a amizade dele e o que ele veio fazer, que foi evangelizar. O segundo, pode se traduzir creiam, também como continuem crendo. Continue crendo. Não é só crer, Ana, é continuar crendo. Eu não preciso só, eu creio. Não, eu continuo crendo. Está difícil para mim, mas eu continuo crendo. Ficou bom, mas eu continuo crendo. Eu me separei, mas eu continuo crendo. Eu voltei, eu continuo crendo. Tá? João 20, 31. Para que todos creiam que Jesus é o Cristo e crendo tenham vida. O Evangelho de João, não contém parábolas como os sinóticos, mas contém muitas alegorias, olha só, muitos detalhes, muitas histórias com o ensino de Jesus. É uma narrativa como se fosse uma biografia de Jesus Cristo. E a maior parte do livro de João fala dos últimos dias de Jesus na terra. Como eu disse, é o livro mais teológico, mais evangelístico que nós podemos encontrar na Bíblia. Ele tem como tema que Deus assumiu a forma humana através da vida de Jesus, do corpo de Jesus, da pessoa de Jesus Cristo. E enfatiza mais a natureza de Cristo do que a história de Cristo, a natureza, o ser dele, do que propriamente a história dele. Para a gente fechar, dos 8 milagres gravados, 6 estão no livro de João. 6 dos 8 milagres estão no livro de João. E os milagres foram importantes para provas para os judeus. Naquela época, historicamente, os milagreiros da época eram os mensageiros de Deus. É necessário que Jesus trabalhasse com milagres para que as pessoas pudessem crer. Aqueles milagreiros, eles tinham o mesmo propósito, mostrar os milagres para que o povo cresce ou continuasse crendo. João 2:18 diz o que os judeus queriam? Ver sinais. Era o que eles queriam ver, sinais. João 20:30-31, para que os milagres foram registrados, para que crescem que Jesus é o Messias. João 10:37 e 38. O que Jesus fala sobre os milagres? Se não conseguiam acreditar em mim, acreditassem então nos milagres que eu fazia. Ok? Aqui nós finalizamos praticamente
Acho que tinha aí 5 minutos de intervalo. Tem um intervalo, hein? Então nós vamos para 5 minutinhos de intervalo, são 11 horas e 10 minutos agora, tá? Você esticar aí um pouquinho, bastante informação preciosa que nós vamos agora digerir após o nosso intervalo. Vamos lá, 5 minutos, bem rapidinho, tomar uma água, comer uma pizza, né? Tomar um café, conversar mais um pouquinho e a gente já retorna. Vamos continuar o estudo com a apostila, tá bom? A gente vai só fazer a correção da parte onde está escrito local, tá bom? Que foi corrido e aí a gente vai continuar daqui, tá? Onde está escrito local. O Evangelho de João, todo mundo já se achou aí? Onde está escrito local? O Evangelho de João foi escrito provavelmente em Éfeso, isso mesmo, provavelmente em Éfeso, depois dos outros evangélicos sinóticos, tá? Agora vamos para a data, tá? Provavelmente foi escrito no final do primeiro século, entre 70 e 90, depois ou antes? Depois de Cristo, tá vendo? Vocês estavam realmente prestando atenção na aula, tá bom? Aí vamos para a parte do gênero literário, tá bom? O pastor Gleison já falou essa palavra aqui esquisita, que eu não vou falar aqui, que ela vem da palavra grego, tá? Que significa literalmente, o que significa essa palavra Evangelium? Boas novas, isso mesmo, boas notícias, tá bem? E como o pastor Gleison já falou, que a obra é uma narrativa, isso. Se você está perdido, está todo mundo aí no mesmo local, tá? Uma obra narrativa. João fez o uso de muitas figuras de poesia hebraica, com destaque para o paralelismo. O Evangelho de João não contém isso. Jesus gostava de ensinar por parábolas, mas no Evangelho de João, ele tirou isso como os sinóticos, tá? Mas apresenta muitas alegorias, exatamente, alegorias usadas por Jesus em ministérios de ensino. E como o pastor Gleison já falou ali na parte dele, a ideia-chave aqui do Evangelho de João é que nós, que é evangelizar e que a gente possa crer, tá? Aqui, ó, a ideia-chave aqui é crer, tá? Como o próprio pastor falou, ela é encontrada mais de cerca de 100 vezes, tá? No próprio Evangelho de João, tá bom? Agora, mais lá embaixo, aqui, para a gente não perder muito tempo, por isso, o principal propósito do Evangelho de João é evangelizar, tá bom? Evangelizar. E quem já é evangélico, também continuem crendo na palavra do Senhor. Tá bom? Então esse aqui é o término da nossa apostila, era só mesmo para a gente terminar essa parte final, e agora o Lucas vai passar a tarefa. Vamos lá? Já anota aí sua tarefa. A tarefa dessa semana vai ser leitura de João, capítulo 1 ao capítulo 4. Leitura de João, do capítulo 1 ao capítulo 4. E você vai fazer umas marcações, vai destacar algumas passagens. Capítulo 1 até o capítulo 4. E que passagens são essas que você vai destacar? Quando a passagem se trata de Jesus, que ele é o centro. Um exemplo, João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está falando de Jesus, então você destaca essa passagem, coloca no papel só a referência, tá? Não precisa copiar a passagem, só a referência. Então você vai ler João do capítulo 1 ao capítulo 4 e você vai destacar essas passagens que falam sobre Jesus, quando Jesus for o centro. Tá bom? Aí você anota no papel essas passagens que você destacar e traga pra gente, que a gente vai considerar isso, que a gente vai considerar como atividade, como nota para você, tá? Entenderam? Alguma dúvida? Não tem quantidade específica. É capítulo 1 ao capítulo 4. Você vai ler esses capítulos e vai tirar
todas aquelas que você acha que fala de Jesus, tá bom? E vai anotar num papel e trazer pra gente, todas essas referências. No caso, João 1:1, você vai anotar só João 1 fala sobre Jesus. Só referência, não precisa escrever o versículo. Entendidos? Tudo certo? Posso finalizar? Então vamos orar rapidinho pra gente finalizar, tá? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esta manhã maravilhosa de ensino da palavra, de aprendizado, Senhor. E obrigado, Pai, por esses professores que trouxeram a palavra e que nós possamos entender como foi escrito o Evangelho de João, Senhor Deus, e que seja de bom proveito para nossas vidas, Pai. Obrigado por mais um dia e te peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, Senhor Deus, que possamos almoçar com nossas famílias e daqui a pouco, aos que vão retornar, que o Senhor traga em segurança também, Senhor Deus. Obrigado, Pai. É isso que eu tenho a te pedir, Senhor. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém.